Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Se ainda restava alguma dúvida sobre a natureza autoritária da quadrilha que voltou à cena do crime, os últimos acontecimentos trataram de eliminá-la por completo. Nesta segunda-feira, durante o encerramento do Fórum Empresarial Brasil-China, Lula fez uma declaração tenebrosa e, ao mesmo tempo, reveladora. É a única razão que eu acredito que valeu a pena a Revolução Chinesa em 1949 e o que valeu as nossas eleições no Brasil é provar que quando um governo tem compromissos sociais e não esquece as origens daqueles que chegaram ao poder e querem governar para todos, as coisas melhoram. Sim, o ex-presidiário comparou suas vitórias eleitorais no Brasil à Revolução Comunista de 1949 na China, um dos episódios mais brutais e repressivos da história moderna, que resultou em milhões de mortos e numa ditadura que perdura até hoje. A fala, além de simbólica, escancara o tipo de inspiração ideológica que orienta o atual governo. Mas não parou por aí. A primeira-dama, que até agora não entendeu que não foi eleita para nada e que o fato de dormir com o presidente não a capacita para exercer um cargo público, resolveu roubar a cena e constranger a comitiva brasileira ao pedir a palavra para alertar Xi Jinping sobre os efeitos nocivos do TikTok no Brasil. Segundo ela, o aplicativo chinês está ajudando a fortalecer a extrema-direita. É claro que o ditador chinês não gostou nem um pouco. Inclusive, de acordo com o G1, fontes revelaram que até mesmo a primeira-dama da China, Peng Liyuan, ficou irritada com o espetáculo de arrogância e falta de noção da brasileira. Em coletiva, Lula tentou consertar a gafe causada pela sua esposa, mas só piorou ainda mais a situação. Mas não se engane, Lula confessar que quer ser como a China quando crescer e a petulância da Janja diante do ditador chinês não foram apenas gafes isoladas, elas compõem um enredo composto por várias camadas que revelam realidades estarrecedoras. Por outro lado, a coisa está tão fora de controle para este desgoverno que até a Globo está pulando do barco. E Michel Temer, que estava recluso em seu castelo na Transilvânia, ressurgiu das sombras todo pimpão, oferecendo uma solução mágica para o caos. Se prepare, pois a trama que se desenrola a partir disso é muito mais bizarra do que você imagina. E é exatamente isso que vamos analisar com mais profundidade no vídeo de hoje. Mas antes, já vai mandando aquele like esperto no vídeo. Deixe também um comentário qualquer, nem que seja só um alô mesmo, pois isso faz com que a plataforma entregue o vídeo para mais pessoas. Aproveita também e confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e, se for novo por aqui, me dê essa moral e se inscreva no canal. Feito? Então vamos lá. A ditadura chinesa é, sem exagero, uma das mais genocidas da história da humanidade. Está lado a lado com os horrores do nazismo de Hitler e do stalinismo soviético, com um agravante. Enquanto os outros viraram páginas escuras do passado, o regime comunista da China continua firme, ativo e influente, inclusive sobre o nosso cotidiano. Desde que Mao Tse-tung tomou o poder em 1949 até o final da década de 1950, estima-se que cerca de 20 milhões de pessoas foram sumariamente executadas, entre elas opositores políticos, empresários, intelectuais, religiosos e proprietários rurais. Como se isso não bastasse, entre 1959 e 1961, uma política de sanções internas e fracassos econômicos deliberados provocou uma das maiores fomes da história moderna, matando outros 20 milhões por inanição. Foi nesse cenário de desespero que o povo chinês foi empurrado à barbárie. Passaram a comer qualquer coisa que se movia, cachorros, ratos, insetos, morcegos, o que depois acabou se tornando cultural. Em 1979, com a morte de Mao, a China passou às mãos de Deng Xiaoping. Ele abandonou a ortodoxia marxista, mas não a tirania. Iniciou reformas econômicas que alavancaram o país
a condição de potência, mas à custa de um modelo autoritário híbrido, um capitalismo de Estado com métodos fascistas, que perdura até hoje. Décadas depois, no final de 2019, o Partido Comunista Chinês volta a protagonizar uma tragédia global. Independentemente da origem do coronavírus, seja natural ou de laboratório, o comportamento do regime foi criminoso. Tentou abafar os primeiros alertas, prendeu médicos, silenciou jornalistas e impediu que o mundo reagisse a tempo. O resultado foi um novo genocídio, dessa vez planetário. E mesmo diante desse histórico de sangue, repressão e mentira, Lula não apenas se ajoelha diante do regime chinês, como se orgulha disso. Em discurso recente, comparou suas eleições à revolução que levou Mao ao poder e deu início a uma das eras mais sombrias do século XX. Isso por si só diz tudo sobre o ponto em que chegamos. O Brasil hoje é governado por alguém que não se envergonha de bajular uma ditadura assassina e ainda tem a audácia de comparar sua volta ao poder com o início do maior morticínio já promovido por um governo comunista. Se ouvir isso não te assusta, talvez você já tenha se acostumado com a ideia de viver sob as sombras de uma tirania disfarçada de democracia. Mas enfim, vamos analisar o que aconteceu entre a Janja e o ditador chinês. Nem mesmo o braço oficial de comunicação do regime, a Globo, conseguiu passar pano para esse vexame. Num dos encontros lá na China, a primeira-dama Janja participou e, segundo a nossa apuração, relatos que a gente colheu, ela criou um climão nesse encontro com o presidente chinês e a delegação brasileira, com o presidente Lula, porque ela pediu a palavra para falar dos efeitos nocivos da rede social chinesa, o TikTok. Janja, como a gente sabe, sempre faz duras críticas, cobra regulamentação aqui no Brasil, mas lá criou um climão porque estava diante da delegação chinesa, do presidente chinês. E aí, na nossa apuração, ela estava lá explicando que o algoritmo favorece a direita, a extrema-direita, preocupada com o avanço da extrema-direita, e ouviu do presidente chinês que o Brasil tem todo o direito, pode e deve regulamentar e, em último caso, até banir a plataforma. Bom, climão, constrangimento. Depois o Lula tentou sair em defesa da esposa, mas só se enrolou ainda mais e acabou revelando suas pretensões. Gostaria de pedir para o senhor comentar a reunião com o presidente Xi Jinping, mais especificamente a pergunta da primeira-dama sobre o TikTok. E a resposta do presidente Xi Jinping dizendo que o senhor poderia banir ou restringir o TikTok no Brasil, se o senhor faria alguma coisa nesse sentido. Você sabe, a primeira coisa que eu acho estranho é que como é que essa pergunta chegou à imprensa? Porque estava só meus ministros lá, o Alcolumbre e o Omar. Então alguém teve a pachorra de ligar para alguém e contar uma conversa que teve num jantar em que era uma coisa muito, mas muito confidencial e uma coisa muito pessoal. E depois, eu que fiz a pergunta, não foi a Janja. Eu que fiz a pergunta. Como você notou, ele falou que não foi a Janja que fez a pergunta, mas sim ele. Vamos continuar. Veja, eu fiz uma pergunta para ele, eu não fiz uma pergunta, eu perguntei ao companheiro Xi Jinping se era possível ele enviar para o Brasil uma pessoa da confiança dele para a gente discutir a questão digital e, sobretudo, o TikTok. Foi só isso. E ele disse uma coisa que era óbvio, o Brasil tem o direito de fazer a regulamentação. Ainda bem que estava o Elmar, estava o Elmar em nome da Câmara e o Davi, que sabe que nós temos que regulamentar. Sabe que nós temos que regulamentar. Não é possível a gente continuar, com as redes digitais cometendo os absurdos que comete e a gente não tem a capacidade de fazer uma regulamentação. Então, para mim, foi uma coisa simplesmente normal e ele vai mandar uma pessoa. Isso que importa, ele vai mandar uma pessoa especialmente para conversar conosco sobre o que a gente pode fazer, nesse mundo digital. Lula quer que o ditador da China envie ao Brasil um especialista em controle digital, um agente do regime comunista,
para ajudar a implementar meios de regular as redes sociais. Mas sejamos claros, onde eles dizem regular, leia-se censurar. A intenção não é coibir fake news, como gostam de repetir, é silenciar críticas, sufocar o contraditório e tornar invisível qualquer voz que fuja da narrativa oficial. É importar o modelo chinês de repressão digital, em que o Estado decide o que você pode ou não ler, dizer ou pensar. Trata-se de uma tentativa escancarada de blindagem contra o cidadão comum, que hoje tem nas redes sociais seu único meio de denúncia e resistência. Ao buscar auxílio em uma ditadura que persegue dissidentes, cala jornalista e monitora cada passo de sua população, o governo brasileiro deixa claro o rumo que pretende tomar. Você percebe o quão grave é isto? Mas vamos continuar. E aí a Janja pediu a palavra para explicar o que está acontecendo no Brasil, sobretudo contra as mulheres e contra as crianças. Aqui ele fala que a mulher dele pediu a palavra. Percebe como ficou confuso? Afinal, foi ele ou ela que falou sobre o TikTok com Xi Jinping? Mas segue. Eu não me senti nem um pouco incomodado. O fato da minha mulher pedir a palavra é porque a minha mulher não é cidadã de segunda classe. Ela entende mais de rede digital do que eu e ela resolveu falar. Muita gente critica a postura da Janja, mas quem realmente trata a primeira-dama como cidadã de segunda classe não é a oposição, é o próprio enteado. Basta lembrar das mensagens vazadas do celular do Lulinha, onde ele se referia à esposa do pai com absoluto desprezo, perguntando se aquela P ia estar presente em um determinado evento. É isso mesmo, o filho do presidente se referindo à primeira-dama com um termo vulgar e agressivo, talvez porque ele realmente sabe do contexto de como a Janja se aproximou do pai enquanto este estava trancafiado em um alojamento dentro da Polícia Federal. E o mais curioso é que o Lula nunca veio a público defender a honra de sua esposa perante as falas do próprio filho. Isso diz muito mais sobre a relação deles e sobre a hipocrisia do entorno do poder. Bom, novamente a Globo não passou pano para a tentativa do Lula de atenuar o constrangimento. Se a gente tirar tudo da frente, a gente espremer, o que ficou de tudo isso? Sim, é verdade que o presidente da China e o presidente brasileiro falaram sobre o TikTok nessa conversa, que o presidente está espantado por ter vazado. Isso. E a comitiva, os integrantes da comitiva estão espantados pelo fato de que a primeira-dama foi relatar e dizer que a extrema-direita é favorecida no TikTok e tal, e ouvir do presidente da China que, resolve dentro da sua casa, resolve a regulação, quer dizer, fazendo um chamamento para as autoridades brasileiras, vocês precisam resolver as leis de vocês, aqui cuido eu. E a solução que ele deu é muito boa, né? Ó, aqui a gente não tem a meta. Pronto, está resolvido o caso, bane o TikTok. Porque aqui, por isso o constrangimento, porque ouvir que, de fato, nós temos um problema. Os nossos políticos não estão interessados em resolver os limites da rede social. Como eu vi de um ministro do governo Lula hoje, eu acho muito curioso isso, porque assim, a gente faz isso há tanto tempo, e aí começa essa história de vazamento. Um ministro do governo Lula falou para mim assim, Sadi, se você tem um problema com um produto de uma empresa, você vai reclamar com a empresa ou com o país? Onde funciona a empresa? O ministro do governo Lula. Eu falei, o senhor está coberto de razão, é óbvio. Então, o que o presidente e a primeira-dama fizeram? Reclamaram com o presidente do país a respeito da plataforma. Achando normal que o presidente do país mande na plataforma. Esse é o problema. Também, né, um dos problemas. Você discutir uma coisa teoricamente privada com o ditador do país. A verdade é que o governo Lula já acabou. Só esqueceram de avisar oficialmente. E um dos sinais mais claros de que o castelo está ruindo vem justamente de sua maior aliada, a Rede Globo. Quando até ela, que fatura milhões em verbas de propaganda estatal, começa a ter dificuldades em maquiar os escândalos e evitar manchetes constrangedoras, é porque a engrenagem já emperrou. Foi assim com a Dilma. Primeiro vieram as denúncias tímidas, depois os escândalos diários e, por fim, o desmoronamento completo. Agora a história se repete com um agravante. O rombo é ainda maior e o cinismo mais descarado. Basta olhar a reportagem recente sobre o desvio bilionário
no INSS. Na Rússia, o presidente Lula disse que o esquema criminoso começou em 2019, no governo Bolsonaro. Uma quadrilha que foi criada em 2019. E vocês sabem quem governava o Brasil em 2019. A gente poderia ter feito um show de pirotecnia. Mas a gente não quer uma manchete de jornal. A gente quer apurar. A gente quer apurar e aquelas entidades que roubaram vão ter seus bens, sabe? Vão ter seus bens congelados. Nós vamos, desses bens, sabe, repatriar o dinheiro para que a gente possa pagar as pessoas. Segundo a Polícia Federal, a investigação tem indícios de que a fraude começou antes, mas os descontos nos benefícios do INSS explodiram e atingiram cifras bilionárias em 2023 e 2024, já no governo Lula. Em junho de 2023, as suspeitas foram relatadas ao então ministro da Previdência, Carlos Lupe, do PDT. Mas o governo só foi suspender os descontos agora, em abril, depois da operação da Polícia Federal. Lupe entregou o cargo ao presidente Lula no dia 2 de maio. Menos de um mês antes da operação contra o esquema, o então presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, negou indícios de fraudes. Ele foi afastado pela justiça e demitido pelo governo. Quando o sistema começa a expor suas próprias vísceras, é sinal de que o mau cheiro ficou impossível de conter. Já não dá mais para disfarçar a podridão com manchetes encomendadas, nem com discursos pomposos ou promessas recicladas. E é justamente nesse cenário que o artífice da queda da Dilma, Michel Temer, que até ontem estava politicamente submerso, volta à superfície todo confiante, se oferecendo como o arquiteto de uma suposta direita limpinha. Limpinha não porque seja ética, mas porque é dócil, domesticada e inofensiva ao sistema. Sua proposta? Uma coalizão entre governadores e representantes da chamada direita permitida, aquela que usa terno alinhado, fala baixo e não incomoda os ministros do STF. O objetivo é claro, neutralizar o bolsonarismo, expurgar qualquer traço de resistência real e entregar a próxima eleição presidencial de 2026 a um nome palatável para o establishment. No fundo, é o sistema tentando fabricar uma oposição segura, controlada, que apenas finja ser alternativa enquanto garante que tudo continue exatamente como está. A pergunta que fica é: será que o povo vai cair nessa farsa mais uma vez? Pois vamos combinar, direita sem Bolsonaro é meu ovo esquerdo. Se você gostou desse vídeo e acha esse tipo de conteúdo importante, ainda mais com toda essa perseguição às vozes conservadoras nas redes sociais, considere de verdade ajudar a manter esse canal em plena atividade. Pode ser com qualquer valor. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix, tudo junto, luiscomz@yahoo.com. Não tem BR. Ou se preferir, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. No mais, curte e compartilhe ao máximo esse vídeo, deixe aqui seu comentário para ajudar no engajamento e me siga em todas as redes sociais, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo, valeu!